Sim, a primeira parte do livro de Apocalipse já está terminando. Estamos na penúltima carta de Jesus a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que é a igreja de Filadélfia. Vamos lá? E hoje nós chegamos na nossa penúltima carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia, uma carta bastante famosa, porque é a carta da igreja de Filadélfia, né? Tem ali, recebe só elogios, não tem nenhum tipo de crítica. Mas vamos conhecer primeiramente um pouquinho a respeito da cidade de Filadélfia, uma cidade que fica a mais ou menos uns 46 quilômetros de distância da nossa última cidade estudada, que foi Sardes. Era uma cidade que ela era construída sobre um território vulcânico. Tinha uma coisa boa e uma coisa ruim em relação a isso. Primeiro, a coisa boa é que, como era um terreno vulcânico, era muito bom para a agricultura, era um terreno bastante fértil. E a coisa ruim era que, por conta disso, haviam vários tremores de terra na cidade de Filadélfia. Ela chegou até a uma vez ser destruída e ser reconstruída com o financiamento de Tibério, lá pelo ano 17 depois de Cristo. E aí ela chegou até a receber um novo nome, que foi Neo-Cesareia, em homenagem, né, o cara vai lá, financia a reconstrução e homenageia a si próprio, né, porque era Tibério, César, então Neo-Cesareia foi a cidade de Filadélfia reconstruída em homenagem ao próprio imperador que financiou. Mas tudo bem. Mas é claro que ele não fez isso de graça, né? Porque a cidade de Filadélfia ela era fronteiriça, ali para cima, com a região da Frísia, que ainda era uma região bárbara, ou seja, ela não era conquistada pelo Império Romano. E aí, quando ela passa a ser conquistada pelo Império Romano, a cidade de Filadélfia é uma cidade bastante importante, porque vai ser um ponto de contato para a disseminação da cultura greco-romana, que é a cultura do próprio Império Romano. E por conta do seu solo muito fértil, a cidade de Filadélfia ela tinha uma agricultura forte, principalmente no plantio de uvas, né, as parreiras, e a produção de vinho. Tinha um comércio muito forte de vinho naquela região, e por conta dessas duas características, as duas principais divindades adoradas eram Dionísio, ou Baco, que era o deus do vinho, e Janus. Janus, ele é uma divindade que ele tem duas faces, uma voltada para o futuro, a outra voltada para o passado. É por isso que Janus é o deus homenageado no nosso calendário até hoje, é o mês de janeiro. A palavra janeiro vem de uma homenagem a esse deus, que é o deus Janus. Por isso que ele era um mês em que se abria o ano, né? Se fechava o anterior, ou seja, ele fechava um ano e abria o outro ano. Ele olhava para o passado, olhava para o futuro. Ele é o deus do comércio também, porque era ele que abria oportunidades e fechava oportunidades de negócios. Era aquele que abria portas e fechava portas, abria tempos de paz, fechava tempos de paz, abria tempos de guerra, fechava tempos de guerra. Era o conhecido como Deus das portas. Inclusive era interessante que em tempos de guerra o templo de Janus ficava o dia inteiro com as suas portas abertas, e em tempos de paz o templo de Janus ficava com as portas fechadas. Era um negócio bastante interessante isso, né? Porque logo em tempo de guerra que ele se abria e em tempo de paz ele se fechava, né? Muito bem. Bom, mas também havia ali o culto ao imperador. E não foi só Tibérios que se auto-homenageou, não, mas também foi construído um templo ali para Calígula e Vespasiano. E é interessante um detalhe que quando um sacerdote, o principal sacerdote de um templo desses imperadores, morria, era construída ali uma coluna em homenagem a esse sacerdote que morreu, com o seu nome escrito e o nome do seu pai bem dentro ali do santuário do templo dedicado ao imperador, em que ele exerceu a sua, digamos assim, os seus serviços
religiosos, né? Era uma maneira de homenageá-lo pelo tempo de dedicação. Mas bom, vamos agora então para o texto da carta de Jesus à igreja de Filadélfia, porque olha, vai ser bem bacana a nossa caminhada do dia de hoje. Bom, o texto está em tela aí, então nós vamos para aquela nossa exposição do texto, que consiste numa leitura dele, depois nós vamos retornar versículo a versículo, dando a interpretação e já uma aplicação para os dias de hoje. Segue o texto da carta de Jesus à igreja de Filadélfia, no Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta ela começa trazendo uma diferenciação em relação às demais, porque quando Jesus se apresenta aos irmãos da igreja em Filadélfia, ele não vai pensar uma característica da sua descrição que aparece no capítulo 1, mas ele vai se apresentar como o santo e verdadeiro. Essa expressão, no próprio livro de Apocalipse, a gente vai ver mais à frente, tanto no capítulo 4 como no capítulo 6, versículo 10, nós vamos ver que Deus é apresentado como sendo o santo e verdadeiro. Isso, então, para quem escuta, né, para o irmão de Filadélfia que ouviu essa descrição e depois vê essa mesma descrição sendo usada para se referir a Deus Pai, fica claro que Deus Pai e Deus Filho são um único Deus, né? Como Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Contudo, em outras partes do Segundo Testamento, nós vamos observar que o Santo de Deus é uma maneira muito comum de observarmos no Evangelho de se apontar para a messianidade de Cristo. O fato dele ser considerado o Messias, uma sinalização de que ele era sem pecado, ou seja, santo, separado também para essa missão de ser o Cristo. E quanto a ser verdadeiro, nós já sabemos ali, né, de João 14, versículo 6, que Jesus ele se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. E tem um detalhe bastante interessante também, é que no contexto grego, verdade, ela quer apontar para aquilo que corresponde à realidade. Mas, no entanto, no hebraico, ela vai apontar para aquele que é digno de confiança, aquele que é fiel para cumprir aquilo que promete. No Salmo 146, ele vai terminar, né, com aquela expressão, e a sua fidelidade se mantém para sempre, a sua fidelidade é para sempre. Um apontamento, então, de que Jesus era alguém confiável, que ele era fiel, ele era capaz de cumprir todas as suas promessas. Agora, a expressão que a gente observa aí também, que é chave de Davi. Bom, ter a chave de algo é ter autoridade sobre alguma coisa. Por exemplo, quando você entrega
a chave da cidade para alguém, isso significa que é uma homenagem. Hoje em dia a pessoa não vai passar a mandar naquela cidade, né? Mas dar a chave significa reconhecer a autoridade daquela pessoa a quem se homenageia. Mas nesse contexto aqui, ter a chave de algo é ter autoridade mesmo. No caso aqui, ter autoridade sobre a casa de Davi. Ter autoridade sobre o reino messiânico, uma vez que o Messias vem da linhagem de Davi, ele é descendente direto do trono de Davi. E essa ideia de autoridade ela vai se complementar com o restante do versículo 7, em que ele vai dizer, é aquele que abre e ninguém pode fechar, e ele fecha, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Interessante que essa afirmação ela vai justamente contradizer a posição dos judeus, que vão ser citados mais à frente no texto, em que afirmavam ter eles a autoridade sobre o reino de Deus. Não, quem tem autoridade, quem tem as chaves da casa de Davi, as chaves sobre o reino messiânico, as chaves do reino de Deus, é a pessoa de Jesus. É ele que possui essa autoridade. E essa expressão também dele, então, que ele coloca aqui, né, que ele abre e ninguém pode fechar e que ele fecha ninguém pode abrir, é uma contraposição também ao Deus que nós falamos na introdução, que é o Deus Janus, que era considerado o Deus das portas, uma vez que ele gerava a abertura e o fechamento de oportunidades para negócios, para comércios. Ele abria e fechava o ano, ele abria e fechava tempos de paz e tempos de guerra. Jesus é o verdadeiro Deus que tem autoridade de abrir e fechar qualquer coisa. Afinal de contas, Jesus é o Senhor soberano da história. Segue o texto. Conheço as suas obras. Interessante que aqui não há um detalhamento muito grande a respeito de que obras são essas, exceto pelo fato de que mais à frente aqui ele vai enaltecer a fidelidade que os irmãos de Laodiceia tinham ao nome de Jesus. E aí ele continua o texto. Eis que coloquei... coloquei o texto agora, né? Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mais uma vez, uma oposição à ideia de que Janus é que tinha essa autoridade, né? Então, mais uma vez ele vai dizer, coloquei uma porta aberta e ninguém pode abrir, ninguém pode fechar. Sabe Deus que essa cidade aí adora? Então, ele não tem autoridade nenhuma, porque eu abri essa porta e essa porta ninguém pode fechar, nem Janus pode fechar essa porta. E essa porta que está aberta, a gente pode entender ela de duas formas. Primeiramente, a garantia da entrada no reino de Deus. Como ele é o portador da chave da casa de Davi, do reino messiânico, do reino de Deus, então essa porta aberta diante da igreja de Laodiceia pode ser entendida como essa entrada garantida no reino de Deus. Mas também nós podemos entender que era algo que apontava para uma oportunidade de evangelização, porque Paulo, por exemplo, é alguém que utiliza muitas vezes essa metáfora da porta aberta, indicando que havia ali uma oportunidade de evangelização. Ele, por exemplo, quando ele fala aos irmãos de Corinto, em algum momento na carta, acho que lá pelo capítulo 16, ele vai dizer que ele permaneceu em Éfeso, porque em Éfeso havia uma porta, se não me engano, ele usa a expressão ampla e promissora, uma porta ampla e promissora, falando da oportunidade que ele tinha de ali comunicar o evangelho da Boa Nova de salvação. E também quando ele chega a Troade, agora ele está falando, salvo engano, lá em Colossenses, ele vai dizer que ele chegou a Troade porque Deus abriu uma porta para ele poder realizar ali a sua missão. E aí vamos lembrar que dentro desse contexto, como nós falamos também lá no início da nossa introdução, a cidade de Laodiceia, não, a cidade de Filadélfia, ela é fronteiriça
a região bárbara ainda da Frígia. Ou seja, era uma grande porta, uma grande oportunidade que eles tinham de levar o evangelho também àqueles que eram considerados os bárbaros, né? Ali da região da Frígia. Segue o texto. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Filadélfia das 7 igrejas, como nós falamos aqui, é a mais nova de todas. Então, certamente por conta disso, ela ainda era pequena, com uma pouca influência, mas contudo ela se mantém fiel. E na verdade, meus irmãos, quando a gente vai pensar naquilo que a gente tem observado até então das cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, ser fiel a Jesus é uma boa maneira de resumir de que você está sendo aprovado e fazendo tudo correto. Então, bastava isso, bastava ser fiel a Jesus e não negar o seu nome. Continua o texto dizendo: vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Mais uma vez, a gente observa aqui a expressão, né, que se dizem judeus e não são, que já apareceu já na carta de Jesus à igreja de Tiatira. Isso faz lembrar a gente o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 2, versículo 28 e 29, em que ele vai dizer assim, ó, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é meramente exterior e física. Não, judeu é o que interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela escrita da lei. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É um texto, né, que vai nos ajudar a compreender quem são esses que se dizem judeus e não são. São os judeus que estavam presos à escrita da lei, à maneira exterior de procurar agradar a Deus pelo rito da circuncisão ou pela observância da lei cerimonial. Mas a negação de que Jesus, o reconhecimento de que Jesus, a falta de reconhecimento de que Jesus era o Messias esperado, impediu aos judeus que eles praticassem o verdadeiro judaísmo espiritual, poderíamos dizer assim, e dar a real continuação da religião, da verdadeira religião. Sendo assim, vai chegar o dia em que os judeus que não reconheceram a messianidade de Jesus, eles verão que Jesus é verdadeiramente o Messias e que eles não são mais o povo exclusivo de Deus, mas que a igreja é a noiva de Cristo. Bom, segue o texto dizendo: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. E é engraçado que isso vai lembrar um pouquinho que Paulo diz, né? Que o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança ou constância de Cristo. É o que diz lá em Tessalonicenses. Agora eu não lembro se é... Eu vou colocar na edição, não sei se é a primeira carta ou é a segunda carta, mas vai estar aparecendo aqui a citação, que é justamente a capacidade dos discípulos de Jesus de evidenciarem uma firmeza mesmo sobre pressão. É como os irmãos da Filadélfia têm demonstrado essa perseverança, essa constância, essa fidelidade, e aí por isso que eles vão receber a promessa que consta no versículo 10. Eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, percebam bem, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, ou seja, eles eram constantes, fiéis, de receber uma promessa.
eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. E interessante que isso não é uma promessa de salvo-conduto para os irmãos da igreja de Filadélfia. Não significa que os irmãos da Filadélfia iriam ser isentos de qualquer sofrimento que viria mais para frente. Pelo contrário, se a gente for, não querendo adiantar texto aqui, mas quando a gente for mais à frente, nós vamos ver que quando a perseguição se apertar, é o martírio que vai ser a prova da aprovação, né? Da aprovação. O martírio que vai ser a prova de que você foi aprovado na aprovação. Nossa, essa frase ficou engraçada, né? E além disso, nós vamos observar também lá pelo capítulo 3 que aqueles que foram martirizados são aqueles que tiveram a vitória sobre a besta. Por quê? Não tiveram vitória sobre a besta aqueles que se inclinaram a ela. Tiveram vitória sobre a besta aqueles que se mantiveram resilientes, constantes, perseverantes, fiéis ao nome de Jesus, e que não se curvaram a ela e por isso foram mortos. Então, o vencedor é sempre aquele que se mantém fiel. E nisso está um aprofundamento daquele texto que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso não é um superpoder ou ser um super crente, mas é você estar preparado para aguentar qualquer adversidade. Nós vemos uma igreja aí em que viria uma dificuldade e ela poderia ser pega desprevenida se ela não valorizasse aqueles que estavam na comunidade que se mantinham fiéis. A igreja de Filadélfia é dada uma promessa de que eles seriam guardados dessa hora. Guardados pode ser o fato de receber o vigor físico, espiritual, mental para se enfrentar esse momento de dificuldade. Isso aí é um tapa na cara da teologia da prosperidade, né? Porque no Apocalipse você é vencedor. E a prova de que você é vencedor, a prova que você foi aprovado na aprovação, é que você foi martirizado. Foi que você foi morto pela besta. Assim você vence a besta, porque você não se curvou diante da besta. O texto segue agora dizendo, venho em breve. Isso é uma realidade que perpassa todo o livro e é uma realidade que precisa arder nos nossos corações. A iminência da vinda de Cristo, nós precisamos viver uma vida em que isso seja considerado a todo tempo. Isso é uma mensagem que consta no Apocalipse, mas também consta nas parábolas, muitas parábolas que Jesus vai nos contar das virgens, daquelas que estavam preparadas e trouxeram azeite, não deixou a lamparina apagar. São todas mensagens que vão apontar para essa condição em que a igreja tem que viver como se fosse o seu último dia na terra, como se Jesus voltasse ainda hoje. É o caráter da urgência, isso tem que arder no nosso coração e se manifestar em ações em que a gente leve com responsabilidade, com o sentimento de urgência, o senso de urgência que é da atuação da igreja. E aí, bom, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Mais uma vez, assim como foi dito em Tiatira, não tem invencionice. A gente tem que reter ou apegar-se àquilo que nós já temos, que é a palavra de Deus já revelada, a palavra de Deus, a Bíblia. Nós já temos, então vamos reter aquilo que nós temos. Não precisa ficar inventando moda, mas é cumprir aquilo que Jesus nos trouxe como missão, né? Portanto, vão e façam discípulos. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinamos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Não
tem invencionice. A missão foi dada. Não precisa ficar criando coisas mirabolantes. Tá aí, tá claro. Ok, igreja? Quando a gente pensa assim, em estruturas, nada contra. A gente pode pensar em estruturas, nós podemos pensar em projetos, mas não podemos ficar subservientes à estrutura. Como, por exemplo, a gente criar várias organizações, vários departamentos, e essas várias organizações e vários departamentos têm os seus presidentes, seus diretores, seus não sei o quê, e aí você cria essa porção de cargo, e já vi muitas vezes pessoas ocuparem cargos de organizações ou departamentos que já não funcionam há muitos anos. Mas aí elas eram eleitas para poder ocupar um cargo porque precisava preencher a estrutura, uma estrutura que não estava sendo mais vivida pela própria igreja. Nós não podemos ser escravos da estrutura. Nós temos que ser escravos, sim, da missão que Jesus nos deu. Então, por isso que toda a estrutura ela deve ser reformada, repensada, reestruturada à luz da missão. E lembrando, né, que nós há poucos dias vivemos o dia 31 de outubro, né, que foi os 503 anos da Reforma Protestante, vamos lembrar, né, que Ecclesia reformada et sempre reformanda est, né? Igreja reformada sempre se reformando. Nós precisamos ter essa constante avaliação das estruturas, né? Bom, segue o texto, até coloquei na tela aqui, né? Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Interessante que essa promessa aqui vai remeter um pouco àquilo que acontecia na cidade de Filadélfia, que era que quando o sacerdote do templo, do culto do imperador morria, era colocado uma coluna em memória daquele sacerdote com o nome dele e o nome do seu pai. Só que aqui tem grande diferença. A linguagem simbólica aqui que o Jesus nos traz, primeiramente ela vai apontar para, mais uma vez, essa certeza da admissão no reino de Deus, né? Da mesma forma que nós vimos lá no começo, em que eles serão... Qual é a expressão que ele utiliza? Uma porta que se abriu, né? Eles serão uma porta, não, que uma porta foi aberta diante da igreja, apontando também para a realidade de que eles têm a entrada garantida no reino de Deus. Agora também eles serão coluna no santuário de Deus, ou seja, eles serão admitidos dentro do santuário de Deus. Só que, diferente daquele sacerdote do templo do imperador, em que a coluna carregava o seu nome, o nome do seu pai, não. Agora, a coisa vai mudar, porque farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, ou seja, nessa coluna não se escreve mais o seu nome, o nome do seu ancestral. Importa que a gente diminua, que Jesus cresça. Então, por isso que nós recebemos o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o novo nome de Jesus, que nós vamos ver lá mais para frente que novo nome é esse, né? Fiel e verdadeiro. Estou adiantando aqui. Né? É esse nome que nós vamos receber, porque é um símbolo de pertencimento. Eu tenho um dono, esse dono é Deus, e eu tenho então o nome desse dono escrito em mim. E termina o nosso texto com aquela famosa exortação. Aquele que tem ouvidos... Opa, vamos colocar aqui, né? Vamos ler. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí você pode colocar agora no chat direto, depois nos comentários, o que o Espírito Santo está dizendo a você, Igreja do Senhor Jesus Cristo. A mim, ele falou que Jesus
ele é confiável, ele é digno de confiança, ele é o santo e verdadeiro, ele é fiel, ele é confiável. Que eu serei vencedor em Cristo Jesus se eu me manter fiel ao seu nome. E que, como fiel, então eu tenho portas abertas para a minha entrada no reino de Deus, porque eu pertenço ao próprio Deus, porque eu receberei o nome de Deus em mim, eu tenho o nome de Jesus gravado no meu coração. E essa realidade de que Jesus em breve vai voltar é algo que precisa arder no meu coração para que eu possa me portar, então, como um verdadeiro discípulo de Jesus aplicado no cumprimento da missão que ele nos deu. E que Jesus, a nossa esperança, te abençoe. Uma excelente semana.